A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar de Ruth. Ontem iniciamos do 1 ao 6. Hoje vamos terminar esse capítulo 1, do 6 ao 22, onde o tema é: Jesus vai voltar. Não diga bobagem por conta da situação que você está vivenciando. Não perca o tempo falando mal de ninguém, porque tudo que a gente faz tem uma colheita. E aquilo que a gente não sabe é melhor fechar a boca, né? Porque hoje a gente vai ver o retorno de Noemi para Belém. E ela estava falando bobagem. Então lembre-se do tema: Jesus vai voltar. Ruth 1, do 6 ao 22. Ele respondeu, perdão, que o vento aqui já passou. Ruth 1, 6. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Veja que ela tinha ido embora porque estava em crise. Era para ela ter ficado no lugar que ela estava, porque ela não sabia do futuro. Ela voltou sem o esposo e sem os filhos. Com certeza teria morrido do mesmo jeito em Belém. Mas lá ela estava perto da sua parentela, da sua família. Então é bom a gente ter cuidado com nossas ações. É melhor orar. Elas saíram a fim de voltar para ajudar, mas no caminho Noemi disse às noras: volte para casa e fique com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo, cada uma tenha o seu lar. Então Noemi despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto. O que me chama a atenção é que se ela chorava na despedida, é porque Noemi teve uma amizade, um respeito, um carinho muito grande. Noemi soube ser nora. A gente tem que saber construir amigos, famílias, porque tudo um dia tem um retorno. Porque o tempo todo não fica igual. Um dia tudo muda, seja para bom ou seja para ruim. Tem pessoas que não valorizam a amizade. Tem pessoas que não valorizam quando as pessoas são sinceras, leais. Amanhã tem um retorno, né? Porque tudo que se planta se colhe. E a plantação aqui de Noemi como nora, como sogra, foi excelente. E disseram: não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: volte, minhas filhas, por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderia ter filhos para casarem com vocês? Noemi era verdadeira. Noemi estava só, não tinha esposo, não tinha mais filho. Mas Noemi sabia da idade dela e sabia que suas noras eram jovens ainda. Isso é uma pessoa forte, decidida, de pé no chão. Noemi era essa mulher. O Senhor, Ele valoriza muito pessoas assim, que anda com a verdade, que anda com os pés no chão, que sabe, que se conscientiza de cada situação. Volte para casa porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse a esperança de casar outra vez, ou mesmo casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não. Minhas filhas, o Senhor está contra mim. Isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Deus não estava contra ela. As fatalidades acontecem. Ao mesmo tempo que ela estava sendo justa com suas noras, ela estava murmurando. É normal a tristeza, a angústia dela, porque ela não tinha mais filho nem esposo, né? Mas seja qual for a situação, o que é que o Senhor diz? Por tudo das graças que é a vontade de Deus. Então, seja numa enfermidade, seja numa luta com a família, seja numa perca, no luto, vamos fechar a boca, vamos pedir força a Deus para continuar. Ele não disse que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Na verdade, quando tem pessoas que falam demais, criticam demais, zombam demais, amanhã vai ter colheita. Tem pessoas que imitam o jeito das pessoas falar, de andar. Cuidado, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Noemi não plantou. Noemi simplesmente foi para ter uma vida melhor. Mas é como Deus quer. Não adianta você lutar, querer tudo de um jeito, querer melhorar de vida do nada, que não vai ser assim.
Tudo é com ordem e decência. Aí elas começaram a chorar alto outra vez, outra vez. Então Orfa se despediu da sua nora com um beijo e voltou para seu povo. Mas Ruth ficou. Era propósito de Deus. E com certeza Noemi era uma excelente sogra, porque se não fosse ela não ficaria. Não é verdade? Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para seus deuses. Volte também para com ela. Porém, Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separe da senhora. Noemi foi uma excelente sogra. Noemi falou de Deus de uma forma brilhante. Porque se não fosse assim, Ruth não diria tudo isso como ela disse. Sem falar que Ruth tinha caráter. Porque uma pessoa para agir assim com uma pessoa idosa é porque tem caráter. Essas pessoas que Deus honra. Essas pessoas que Deus valoriza. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas e as mulheres perguntavam, esta é a Noemi? Porque cidade pequena é assim, né? Tem os comentários, né? Quando a pessoa está chegando, passa por uma situação, sempre tem comentário. Porém, ela respondia, não me chame de Noemi feliz, porque Noemi quer dizer feliz. Me chame de Mara, amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Era natural ela estar amargurada, mas ela só não podia continuar assim. Afinal de contas, ela não tinha mais seu esposo nem seus filhos. Quando saí daqui, eu tinha tudo. O tudo era família. Família é projeto de Deus, não esqueça disso. Mas o Senhor me fez voltar sem nada, né? Tem gente que acha que tudo é dinheiro, é fama. Não. Dinheiro é bom, é. Fama para quem tem, para quem Deus abençoa, desde que seja tudo de acordo com ordem e decência, para que isso não venha lhe trazer abismo. Então, por que me chamas feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Existem situações que tem que acontecer. Não é que Deus quis o pior para mim e para você. Deus não fez isso para castigar. É porque chegou o momento da morte dos seus filhos. Então, o que passa na sua vida e na minha, muitas vezes é um aprendizado, é uma lição. Outras vezes buscamos, não vigiamos. Outras vezes foi escolhas maus. Mas em tudo isso, Deus é bom. Deus ajuda, Deus protege nas escolhas erradas. Deus dá livramento quando erramos. Deus nos fortalece. Deus está conosco, independente da ajuda. Porque mesmo diante dessa amargura e dessa dor, mas Noemi não deixou Deus, né? Ela fala de Deus, de uma forma assim, se lamentando, mas ela era serva do Senhor. E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. O interessante é que eu coloquei o tema Jesus faz voltar, porque Noemi foi embora para uma terra melhor, porque sua terra estava em crise. Veja que agora voltou, porque a terra estava bem, estava tendo bonança lá, né? Estava tudo frutificando, mas voltou sem seu esposo e sem os seus filhos. Poderia ter continuado lá, e mesmo com a perca da família, mas estava perto dos seus. Mas, infelizmente, muitas vezes a pessoa quer porque quer ter algo e vai embora sem pensar. Não adianta, porque o que tiver de ser, vai ser. Do jeito que você estava passando lutas, onde você está, você vai passar onde você chegar. Veja que ela não conseguiu nada lá. Porque além dela voltar sem a família, ela voltou desprevenida financeiramente. Quem dá a honra, quem abençoa, quem protege é Deus. Nós temos que aprender a obedecer. Cuidado com o que fala demais, porque Deus faz voltar, Deus humilha, Deus cobra. Não que ele é ruim, são a colheita dos nossos frutos, da nossa fala e da nossa escolha. Então é bom vigiar. Para terminar hoje, Lamentações 3,
25 e 26. Olha que palavra gloriosa. O Senhor é bom para todos que confiam nele. O Senhor estava sendo bom para Noemi quando mandou Ruth com ela. Porque através de Ruth ia ter um futuro brilhante. Mas muitas vezes Deus está trabalhando no nosso futuro e a gente está falando demais. Cuidado. Mesmo na dor, não murmure. Vá chorando e vá louvando. Vá lendo a palavra, vá para a casa de Deus, porque o Senhor sabe trabalhar. Aí o 26. O melhor é ter esperança e guardar em silêncio a ajuda de Deus. Guardar em silêncio é falar pouco. Guardar em silêncio é falar o necessário. Guardar em silêncio é não perder tempo imitando, zombando, falando mal de ninguém. Guardar em silêncio é adorar a Deus e cuidar das nossas vidas. Guardar em silêncio é saber que Deus transforma a maldição em bênção. Porque Noemi estava dizendo essas bobagens, mas o Senhor já estava preparando o futuro dela com a nora Ruth. Então vamos ter cuidado com o que falamos. Vamos chorar, sim, se lamentar em silêncio e ficar aguardando o Senhor transformar toda dor em alegria. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.